Olá, hoje eu vou falar sobre o método sociológico número 3, o texto da aula de Durkheim, Solidariedade Mecânica e Solidariedade Orgânica, partes 5, 6 e 7 do texto. Nós somos o grupo 3 da turma noturna A1. Nós temos 5 componentes no grupo: Alan Ortega Cunha Silva, Edgar Sanches Nascimento de Souza, Lucas Henrique Pereira, Michael Douglas Oliveira Santos e Natália de Souza Geolo, que sou eu. Nós vamos iniciar nossa apresentação falando um pouco sobre a consciência social. A consciência social foi apresentada inicialmente por Emile Durkheim, o qual queria apresentar à sociedade como as mesmas tomavam suas decisões. Por que elas escolhiam A e não B? Se isso estava ligado principalmente às relações externas que ela tinha, ou se era algo do próprio ser, se elas mesmas conseguiam escolher estas tomadas de decisão. Dentro deste tópico, temos dois tipos de consciência: a consciência particular e a consciência coletiva, que são estudadas. Vamos iniciar falando um pouco sobre a consciência particular. A consciência particular é basicamente tudo que é próprio do indivíduo, inclusive suas crenças e seus sentimentos. Um bom exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa gosta de refrigerante e comer pizza. A outra prefere um suco com batata frita. Isso não quer dizer que uma esteja certa ou a outra esteja errada. Não quer dizer também que todos eles precisam gostar da mesma coisa. Isso é algo particular do ser. Ele gosta de uma coisa e não gosta de outra. Não é algo imposto. Porém, essas particularidades do ser, elas podem ser baseadas em algo que ele vê externamente. Por exemplo, um comercial, alguém que gosta disso e apresentou para ele, porém, é algo que ele mesmo escolhe para si. Já a consciência coletiva é algo mais geral, é algo que é meio que imposto pela sociedade e a pessoa pega para si. Um bom exemplo é o caso da Índia, que vê as carnes das vacas como algo sagrado. Por exemplo, elas não comem a carne de vaca. Mas isso não quer dizer que algum indiano não possa chegar e comer simplesmente a carne de vaca. Ele vai estar fazendo uma coisa que é contra suas crenças. Mas, na realidade, ele pode escolher comer ou não. Ele só não faz isso porque ele entende que isso é algo coletivo, uma crença coletiva, e ele vai estar meio que fazendo a coisa errada. Então, ele prefere não fazer, por uma questão ética, sociológica, da população que vive em torno dele. Outro exemplo de uma consciência coletiva é quando estamos na escola, que aprendemos o que é o certo e o que é o errado. E com o passar dos anos, vamos praticando isso, fazendo que pareça que seja próprio nosso, esse certo ou errado. No entanto, nós podemos fazer o errado, porém a nossa consciência coletiva não deixa fazer. Nós ficamos sempre com isso na cabeça. Isso é muito abordado também na parte de leis, que o Lucas vai apresentar a seguir. Temos também dentro disso a coesão social, que é exatamente isso da coletividade. É um grupo de pessoas pensando sempre no coletivo, sempre pensando em chegar a um objetivo comum. E isso só é possível a partir da interação dessas duas consciências, a particular e a coletiva. Afinal, a particular basicamente não existe sem a coletiva, já que toda consciência particular ela é baseada na consciência coletiva. E já a consciência coletiva não existiria sem a particular, uma vez que a coletividade só existe a partir de cada ser. Agora, o Lucas vai apresentar um pouco mais sobre a parte das leis, que seriam essa consciência coletiva. Oi, eu sou o Lucas e vou falar sobre o direito, crime e a pena na solidariedade social. Como foi explicado anteriormente o conceito de consciências, quando a consciência coletiva define e consolida condições de vivência, é o que podemos chamar de lei. E a partir do momento que uma consciência particular ou indivíduo age em interesse próprio e ofende essas condições, é o que conhecemos como crime.
mas nem toda ofensa ao coletivo é um crime. Um exemplo disso é citado no livro como o incesto ou adultério, que são atitudes repulsivas ao senso comum, mas não são crimes. Quando ocorre um crime, é onde entra o conceito de direito e pena que a sociedade em questão vai lidar. Uma sociedade primitiva, que tinha como atribuição a solidariedade mecânica, usa do direito primitivo como função de punir e dar exemplo com a intenção de manter essa coesão social e tentar manter a ordem e as aparências, tal como a Lei de Talião, definida no primeiro Código Penal conhecido do mundo, o Código de Hammurabi, que era usado na Mesopotâmia e punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, o famoso olho por olho, dente por dente, que ainda temos relatos de casos parecidos com esse em países do Oriente Médio, onde ladrões têm a mão ou as mãos decepadas e, em outros casos, sofrem apedrejamento público. Já numa sociedade avançada que tem como atribuição a solidariedade orgânica, usa do direito restritivo na função de punir o crime, mas sem essa eliminação do indivíduo da sociedade, na intenção de uma reeducação social, onde o indivíduo passa um tempo em reclusão com a finalidade de se readaptar à sociedade, dependendo do crime cometido, como era para termos no dia de hoje, mas não é bem o caso. Meus colegas vão concluir o conceito de solidariedade mecânica e orgânica e por que em uma o indivíduo tem mais importância que na outra. Antes de falarmos a respeito de uma comparação entre a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica, precisamos falar a respeito de dois conceitos da divisão do trabalho. O primeiro conceito é a divisão do trabalho anômica, e o segundo conceito fala a respeito da divisão do trabalho social. Divisão do trabalho anômica vem do termo anomia. É um termo utilizado por Durkheim que quer dizer ausência das normas sociais. É uma patologia social, a anomia é uma patologia social que ocorre principalmente em sociedades que são ocidentais, racionalistas e individualistas. É uma patologia que é decorrente de um processo acelerado de urbanização. E isso afetou a economia, e a influência da economia na vida das pessoas gerou uma perda da relação entre elas, né? Uma dependência diferente da que era acostumada anterior à Revolução Industrial. Então, essa influência da economia na vida das pessoas influenciou as suas relações, e isso gera aí uma falta de solidariedade. É importante frisar que solidariedade que nós vamos tratar não é necessariamente a que nós estamos acostumados, que está associada à caridade, mas sim que está associada ali à relação entre pessoas e à interação entre elas. Bom, quando nós temos uma divisão do trabalho anômica, a interação entre os indivíduos começa a reduzir e diminuir ao ponto que nós teremos ali uma solidariedade negativa, ou seja, uma interação muito pequena, onde as pessoas são tratadas como objetos. Então, nós não teríamos, assim, podemos dizer que teríamos, nesse caso, um coletivo de indivíduos ou uma sociedade. A partir dessa questão, eu vou mostrar o que é a divisão do trabalho social. A divisão do trabalho social é o tema central do pensamento sociológico. Até o final da minha apresentação, nós vamos embasar o nosso raciocínio na divisão do trabalho social e na sua importância. Por que é tão importante a divisão do trabalho social? Quando nós temos a divisão do trabalho social, a gente consegue realizar uma maior coesão entre os indivíduos de uma sociedade. Quando o trabalho está dividido de uma forma em que um depende do trabalho do outro, a gente consegue fazer com que a interação entre eles seja maior. Isso vai gerar um consenso entre todos os indivíduos, onde as regras de conduta, as normas de conduta em que eles estão embasados são mais formais, elas são mais importantes a partir de um senso comum que era elaborado antes, e agora elas têm uma dependência maior. A partir dessa dependência dessas normas que são comuns, desse consenso que vem a partir da coesão e permanência das relações sociais, é possível estabelecer uma entidade que vai ter a função de administrativa e governamental. A gente pode associar como um sistema nervoso, que vai organizar, manter a harmonia do sistema, vai manter a harmonia dessa sociedade e vai manter as coisas funcionando exatamente como deveriam. Então, nesse caso, a gente pode perguntar novamente, teríamos um coletivo de indivíduos ou uma sociedade? Bom, nós vimos que a solidariedade negativa, ela é uma solidariedade onde não existe interação entre os indivíduos, né? Mas e a solidariedade positiva? Eu vou começar falando um pouco a respeito da solidariedade positiva mecânica, para depois falarmos da solidariedade positiva orgânica, ok? Bom, a solidariedade positiva mecânica é uma solidariedade, é uma interação entre indivíduos onde
cada indivíduo é relacionado diretamente com toda a sociedade em que ele está inserido, né, sem um intermediador, vamos dizer assim. Nesse tipo de relação, a coletividade sobrepõe a individualidade de cada um desses indivíduos. É formada a partir das crenças e os sentimentos comuns de todos os indivíduos que estão inseridos nela. Então, a gente pode dizer que, assim, nas comunidades antes da Revolução Industrial, nas comunidades feudais, nas comunidades anteriores, era esse tipo de solidariedade que era preponderante, ela era acima das outras, tá? O conceito geral de todos é o que sobrepunha ao conceito individual de cada um, e muitas vezes as normas, os conceitos não eram necessariamente escritos no papel, sabe? Não era formalizado tanto assim. E nesse tipo de solidariedade, ele só vai ser forte se o conceito do geral, do que todos decidiram, for mais importante do conceito individual de cada um dos indivíduos dessa sociedade, tá? A gente pode comparar o termo mecânica, que nos remete aí a materiais metálicos, né? Materiais sólidos, onde cada molécula está ligada diretamente à outra e a sua interação não permite que elas se movimentem de modo separado. Quando movimenta uma molécula do sólido, todas as outras moléculas tendem a ir junto. Então, eles estão fixos de um modo que não é flexível. Não tem cada parte do metal não tem necessariamente a sua função. Sabemos que a estrutura tem ali de algumas diferenças, mas, no geral, toda a estrutura é muito parecida, de modo a não se separar e não ter funções diferentes. Agora vamos falar sobre a solidariedade positiva orgânica. Muito bem, orgânica. Nessa solidariedade, o indivíduo está ligado à sociedade em partes diferentes da sociedade, tá? Vamos dizer o seguinte, que nesse caso a individualidade sobrepõe a coletividade. Cada indivíduo tem a sua importância, cada indivíduo tem a sua função. Não vamos dizer que o indivíduo como um só é mais importante que o coletivo, porque se essa solidariedade for muito desenvolvida, cada indivíduo vai se tornar simplesmente uma ferramenta, vamos dizer assim, com a sua função específica, mas não é esse o caso. Onde nós vamos tratar aqui é onde, mesmo sendo cada um importante individualmente, o coletivo também é importante e essa solidariedade trata da relação entre eles. É uma forma de interação, de modo que existem aí normas que são oriundas do modelo anterior, mas elas são necessariamente tratadas como formais, são escritas no papel. Nós temos, por exemplo, a CLT. Antigamente, antes da urbanização, da Revolução Industrial, na época feudal, por exemplo, não existia ali um contrato de trabalho que deveria ser seguido, uma divisão do trabalho tão extensa quanto nós temos hoje. Os trabalhos eram, a maioria, muito parecidos, e a forma de empregador e empregado era muito diferente da que nós temos hoje. Muito bem, então nós vemos que nós não podemos ter exatamente uma sociedade puramente mecânica e também notamos que não podemos ter uma sociedade puramente orgânica. Muito bem, mas e como é que a gente consegue manter uma coesão nessa sociedade? Como é que as cidades, hoje em dia que nós temos os grandes centros urbanos, as metrópoles, como eles funcionam? Porque eles se mantêm inteiros, em pé, sem que haja um colapso. Isso se dá pela coesão, né? As consciências coletivas e individuais permanecem ainda. Os trabalhos são diferentes, nós temos o setor público, o setor de segurança, nós temos o setor da saúde, nós temos o setor de educação, de economia, e essa interação entre eles é o que mantém o sistema todo funcionando, o que mantém a sociedade em pé. A partir dessas consciências coletivas e individuais, nós sabemos cada um a sua função, nós temos um trabalho mais dividido. Eu falei a respeito das funções governamentais e administrativas, e são elas que vão delegando como funciona a harmonia desse sistema da sociedade. A partir do movimento dos elementos, né, nós podemos ver que é um sistema orgânico, é uma solidariedade orgânica, onde cada um tem a sua função, cada um executa um trabalho diferente, mas todos dependem uns dos outros. Um exemplo disso foi o colapso da saúde, que aconteceu durante o período da pandemia do Covid-19. Por causa desse colapso no sistema de saúde, toda a sociedade sofreu, todo esse organismo sofreu, e foi preciso tomar medidas mais drásticas. É como acontece com o organismo vivo. Quando nós ficamos doentes, precisamos tomar algum medicamento, adotar novas rotinas para que aquela dificuldade do organismo seja sanada. Podemos fazer, então, uma análise com isso. A partir de um sistema mecânico, de uma solidariedade mecânica, onde é tudo rígido, tudo parado, nós olhamos para a solidariedade orgânica e vemos que se assemelha com um ser vivo,
E a partir da evolução, a partir do momento em que esses seres vivos se tornam mais complexos, poderemos dizer que eles são mais desenvolvidos, ou seja, há mais divisão do trabalho social. Cada parte do organismo executa aí a sua função. É isso que faz, né, a partir desse conceito todo de solidariedade orgânica, nós vemos a divisão do trabalho social, onde cada um tem a sua função determinada. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade aqui à apresentação, tá? Do trabalho do meu grupo, né? Meu nome é Alan Ortega. Então, até aqui, nós vimos que o Durkheim, ele teorizou que as sociedades, elas podem ser categorizadas em dois tipos, quanto à solidariedade entre a consciência coletiva e particular que nelas se estabelecem, né? Então, nós temos aí essa divisão. Mas o que é que ele chama de solidariedade, né, e consciência, né? Nós vimos que consciência coletiva ele define como sendo o conjunto de crenças e sentimentos comum à média dos membros de uma mesma sociedade, enquanto que a consciência particular se faz sobre as emoções e sentimentos que caracterizam e constituem a personalidade do indivíduo, né? E aí ele chama de solidariedade a forma como essas duas consciências estabelecem relações que acabam determinando a conduta de um indivíduo frente às decisões que ele toma no seu meio social, né? Então, isso que a gente vem falando bastante aqui nos vídeos, de solidariedade, é na verdade essa relação. Como que a consciência coletiva do indivíduo e como a sua consciência particular estabelecem relações dentro dele, porque apesar de serem duas distintas, elas se constituem em uma só, em um indivíduo só. Então, como que elas duas se relacionam? Esse tipo de relação, ele estabelece dois tipos, ele chama de solidariedade. E aí ele cria, então, desenvolve o conceito sobre dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? A solidariedade construída sobre as semelhanças dos indivíduos de uma sociedade, o Durkheim atribui a denominação de solidariedade mecânica. Já a solidariedade das consciências que se desenvolve nas particularidades dos indivíduos, e aí uma consequência disso é a divisão do trabalho, é chamada de solidariedade orgânica. Então, a mecânica, ela ela é definida como sendo o tipo de relação em que é estabelecida, né, entre as consciências pela semelhança, né? O indivíduo encontra a sua semelhança com o outro na consciência coletiva. E aí essa semelhança na consciência coletiva acaba desenvolvendo aí um tipo de solidariedade chamada de solidariedade mecânica. A relação agora que entre as consciências que se desenvolve sobre as particularidades do indivíduo é chamada de solidariedade orgânica, certo? Isso foi o que a gente viu até aqui por enquanto, né? Agora, um ponto extremamente curioso sobre a teoria do Durkheim é como ele começa, né, concluindo de que o fim inevitável da solidariedade mecânica é a sua substituição, ao menos parcial, não, mas quase meio que total, pela solidariedade orgânica. E é sobre essa demonstração, né, dessa afirmação, que se apoia o início do capítulo 7. É possível inferir que o pensamento evolucionista, né, talvez influenciado pelas teorias do Darwin e tantos outros naturalistas, e esse pensamento aí também tão presente na época de Durkheim, né, na época que esse livro foi escrito, tenha levado esse autor a propor que as relações sociais tendem a se alterar através de um processo de evolução, de um estado inferior para outro. Tamanho às vezes mais sofisticado, né? Esse estado final ele acaba sendo mais sofisticado do que o anterior e a princípio mais qualificado para o fim de uma sociedade mais avançada. Então, o Durkheim, ao longo do texto, dos capítulos 5, 6 e 7, você percebe que ele parece pressupor de que uma sociedade orgânica possui um tipo de relação um pouco mais elaborado, um pouco mais evoluído do que as sociedades estabelecidas em solidariedade mecânica, né? Mas por que, né, necessariamente,
essa substituição acontece, assim, entendeu? Por que que ele acredita que a solidariedade orgânica vence a mecânica, fazendo-se como uma espécie de uma evolução dessa, né? E aí o que que acontece? Segundo o autor, as solidariedades mecânica e orgânica são antagônicas. Por quê? Enquanto a mecânica ela reprime as particularidades para que o coletivo se manifeste predominantemente, a orgânica alimenta as individualidades, sem as quais, né, seria impossível a diversificação e divisão do trabalho. Porque o mais importante na solidariedade mecânica é de que o coletivo se sobreponha ao individual. E na solidariedade orgânica é necessário que o individual se estabeleça, na verdade, porque o individual vai criar tarefas específicas para determinadas coisas, e essas especificações de tarefas vão acabar criando particularidades. Então, e isso vai gerando uma solidariedade orgânica, né? À medida que as pequenas e primitivas sociedades de solidariedade mecânica se agregam, né, esse é o exemplo que o Durkheim vem desenvolvendo ao longo do texto para tentar confirmar a teoria dele, né? Então, à medida que essas sociedades primitivas vão se desenvolvendo e vão se agregando, vão crescendo aos poucos, ou seja, pelo aumento do número de membros de família, ou até mesmo pela agregando um grupo com outro, eles acabam crescendo, né? Não só em número, quanto em força, quanto em poder de atuação, enfim. Ainda que seja para manter a coesão social, né, e que haja absorção do individual pelo coletivo, o consequente crescimento, né, desenvolve a necessidade de concentração de autoridade sobre uma personalidade. Porque a ideia é que Durkheim ele observa o seguinte, que no início das civilizações, das sociedades, os pequenos grupos, que ele uma hora chamou de horda, e que aos poucos se concentrando viraram clãs e até mesmo tribos, esses pequenos grupos, eles mantêm uma coesão social para a própria existência deles. Então, o indivíduo não consegue existir sem o coletivo, e o coletivo precisa do indivíduo para existir e se sobrepõe ao indivíduo. Mas à medida que essas sociedades completamente mecânicas vão crescendo e às vezes se agregando, independente dos motivos pelos quais eles se agregam, eles acabam desenvolvendo uma certa necessidade pela concentração do poder, para que haja ainda coesão, justamente para que haja essa coesão social no meio deles, o poder acaba se concentrando entre eles, entre alguns membros, e aí cada sociedade vai ter os seus critérios para em qual membro concentrar esse poder. Surge então nessas solidariedades mecânicas, né, a figura de um chefe, um líder absoluto, alguém ou um grupo, né, não necessariamente um, mas um grupo que se difere dos demais pelo poder que a ele foi concedido, né? E aí esse ser com autoridade ou esse grupo, né, com autoridade, na tentativa de estabelecer uma consciência coletiva que se sobreponha mais ainda aos indivíduos, acaba criando mecanismos de controle que exigem cada vez mais especificação nas tarefas. Então, é criado uma espécie de especificação de trabalho que seria a concentração do poder para manter essa coesão. Esse poder se vê necessitado de criar trabalhos mais específicos para manter a coesão, né? E à medida que isso vai acontecendo, vai surgindo uma especificação de tarefas, né? Esses mecanismos que esse ser com autoridade, essa entidade com autoridade dentro dessas pequenas sociedades criam, eles vão se diversificando aos poucos. E aí vão criando pequenas consciências coletivas que manifestam uma certa homogeneidade daquele grupo de indivíduos que os administram, que já é um pouco diferente da consciência coletiva do todo. E isso vai criando uma certa diferença entre a consciência coletiva do todo e daquele grupo, né? O desenvolvimento, por exemplo, de uma casta sacerdotal derivada do estabelecimento de uma religião, né, em alguma dessas sociedades,
mostra essa especificidade cada vez mais presente no meio ainda de raízes mecânicas, né? As religiões, Durkheim observou que as religiões elas acabam surgindo como um mecanismo de coesão social, mas elas já começam a trazer trabalhos mais específicos e exigir mão de obra mais específica, né? Se você tem uma religião e você então vai criar um templo, então você precisa de uma mão de obra mais específica para a construção desses templos e de sacerdotes específicos, então você acaba criando cada vez mais especificidades nas atividades do grupo, do coletivo, de tal maneira que o que antes poderia ser executado por todos os membros do grupo já não pode ser executado por todos, porque exige uma certa experiência, exige um certo conhecimento que nem todos do grupo necessariamente têm, ou aptidões que nem todos daquele grupo necessariamente tenham. No entanto, né, esses trabalhos mais especializados, eles fazem cada vez mais necessário que se aflorem as particularidades dos indivíduos, né, que elas se manifestem naquele meio social, né. E essa característica, né, de particularidade, de individualidade, ela é intrínseca às solidariedades orgânicas, né, que dependem, a solidariedade orgânica são tipos de relações que dependem justamente das particularidades dos indivíduos de uma sociedade. E isso se opõe completamente à mecânica, porque na solidariedade mecânica, né, como eu havia falado, o coletivo se sobrepõe às particularidades. E nessas especificidades, as particularidades se sobrepõem ao coletivo. Então, a consequência invariável é que ambas, né, solidariedade mecânica e orgânica, disputem um espaço de existência nas sociedades. E o que o Durkheim concluiu, né, ao observar as sociedades que se desenvolveram ao longo da nossa história, é que a solidariedade orgânica sempre acaba triunfando sobre a mecânica. E ele acabou atribuindo essa proeza, né, a orgânica ser invencível à mecânica, o fato de justamente dela ser inevitável de surgir no meio da mecânica, ainda que as funções, né, se dividam aos moldes das relações já existentes. Porque as funções, elas começam existindo nas sociedades mecânicas aos moldes que já estavam pré-estabelecidos. Se existe o poder concentrado na mão de alguém, esse alguém é ainda uma espécie de detentor de todo o poder, mas começa a distribuir tarefas para os outros. Então, a especificação do que os outros vão fazendo dentro daquela sociedade surge aos moldes daquela sociedade, de ter alguém com um poder supremo sobre eles. Mas isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, de tal maneira que a solidariedade mecânica, num determinado momento, não conseguem mais se sustentar diante de tantas consciências coletivas pequenas criadas por conta das especificações da divisão do trabalho. Então, isso é o que a primeira parte do capítulo 7 vem falando sobre a preponderância da solidariedade orgânica sobre a solidariedade mecânica. As sociedades onde a solidariedade orgânica é mais dominante são muito diferentes das sociedades mecânicas por 3 fatores essenciais. O primeiro é o desenvolvimento da consciência individual. O segundo, a forma como o indivíduo ocupa funções nessa sociedade. E o terceiro, a interdependência entre seus órgãos. As sociedades orgânicas, elas também possuem um órgão central. Porém, agora o seu papel é diferente. Em vez de deter todo o poder para si, agora ela vai mediar as interações dos outros órgãos que são partes dessa sociedade também. E como esses outros órgãos são formados? Afinal, a sociedade mais mecânica, ela é mais homogênea. Aqui nós vemos uma divisão, criação de novos órgãos com funções diferentes, formadas a partir da consciência individual. Por quê?
O indivíduo agora, ele não vai exercer um papel definido pelo seu sangue, e sim por uma função específica. A consciência individual cria particularidades nos seus cidadãos. E de acordo com suas habilidades, de acordo com sua personalidade, ele vai exercer funções características. A liga dada entre esses órgãos é de certa forma mais profissional. Não são através de famílias novamente, são através das funções que eles exercem para a manutenção da sociedade. Como uma sociedade mecânica vai se tornando cada vez mais orgânica? Essas características, elas vão substituindo as anteriores aos poucos. Elas se estabelecem primeiro nas bases da sociedade anterior, só que, como elas são categoricamente opostas, elas não conseguem manter esse mesmo padrão por muito tempo. Então, as características orgânicas, que seriam superiores às anteriores, acabam tomando mais espaço. E assim a sociedade vai evoluindo. E o próprio Durkheim diz no livro que, enquanto não são abandonadas essas antigas bases mecânicas, uma sociedade ela não consegue atingir níveis superiores de sociedade. Ou seja, não conseguem evoluir mais além disso. Como a sociedade pode se tornar mais orgânica, nós podemos imaginar da seguinte forma: uma tribo que se junta com outra para aumentar o número da população. Isso é para o bem comum de ambos, só que possuem características diferentes. Então, existe a necessidade de uma certa adaptação. As bases anteriores não podem ser mantidas por nenhuma das partes. Então, existe um desenvolvimento da consciência individual por parte deles, para que haja essa harmonia entre as duas tribos e se tornem uma só. Dado certo momento, você vai ter a divisão por funções. Por quê? Como as tribos eram diferentes e não podiam manter as bases anteriores, você vai acabar definindo certas funções para certos grupos da sociedade. Afinal, você não tem mais tanta força da questão sanguínea. São duas tribos diferentes. Então, essa divisão do trabalho vai acabar criando esses novos grupos. A tendência qual é? Você ter interação com outras tribos, fazer essa mesma coisa, agregar todo mundo junto e ir obtendo aos poucos essas características novas, surgindo mais funções, mais grupos, e aí você tem a criação de novos órgãos com funções distintas para uma manutenção daquela população fluir e se administrar. Com a divisão do trabalho também acontece uma coisa muito importante, que é quando uma sociedade chega num certo nível, o indivíduo ele vai começar a se dividir não mais por questões de família. Com seu crescimento enorme, você vai ter que ter várias funções, vários tipos de trabalho. Então, os grupos vão acabar se dividindo de acordo com sua função no território. Por exemplo, a gente vê hoje em dia, se você trabalha no banco em São Paulo, o ideal para você seria morar ou mais próximo possível do trabalho, ou mais próximo possível de um ponto de acesso para transporte, perto do metrô, por exemplo.
À medida que a população vai fazendo isso, você percebe que o cidadão em si, ele vai perdendo o senso de identidade com o local. Afinal, a questão local agora é algo por funcionalidade, seria por praticidade. Outra coisa que vai acontecer é que, com a interação entre sociedades, a tendência é que a sociedade maior, muitas vezes bem maior, vai interagir com outra bem menor, e nisso acabará se perdendo costumes e culturas. Um exemplo disso a gente viu quando os portugueses catequizaram os índios, tomaram suas terras. Eles implantaram a cultura portuguesa na população local e a questão religiosa, de práticas e de modo de viver foi se perdendo e ainda está se perdendo aos poucos. Muitas culturas nós não conhecemos hoje em dia devido a essas interações, são coisas que se perderam ao longo do tempo. Nós também percebemos que as interações sociais, o modo como ela se organiza, ela fica cada vez mais profissional. Porque nós vemos na questão da evolução da indústria. Isso fica bem claro porque quando houve a Revolução Industrial, você tinha diversos artesãos, tecelões, e de repente vem uma sociedade e cria a máquina industrial para produção, e de repente, se você faz o que você fazia antes da mesma forma que você fazia, se torna inviável. Você perde mercado. Recapitulando brevemente o que foi falado até aqui, nós começamos com a sociedade predominantemente mecânica, onde todos possuem o mesmo grau social, ou seja, homem, mulher, criança, líderes, estão no mesmo nível, e a ação social é bem dispersa. Não existe uma divisão de, você vai fazer isso e a responsabilidade desse é fazer aquilo. Isso ainda não existe. Vai acontecer quando as tribos vão aumentando de tamanho e se unem com outras que possuem características diferentes, fazendo assim com que a consciência individual vá evoluindo, promovendo a divisão do trabalho. Ela que é tão importante para a formação das bases da sociedade predominantemente orgânica. É a partir dela que você vai ter a divisão de diversos órgãos, você vai ter grupos exercendo funções distintas, vai ter um órgão central que não mais detém todo o poder e sim vai fazer esse intermédio entre os outros órgãos, as outras partes da sociedade. E também sabemos que, devido a isso, a questão da regionalidade dos cidadãos se torna cada vez mais prática. Afinal, se você tem uma função distinta, você vai se mudar, digamos assim, vai acabar ocupando, morando em um lugar mais propenso a você exercer a sua função social da melhor forma possível e de maneira mais prática possível. A tendência, portanto, é que as sociedades se tornem cada vez mais orgânicas. Porém, o próprio Durkheim diz que ainda não conseguimos observar isso em sua total pureza, uma sociedade totalmente orgânica. Afinal, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, nós ainda temos características de organizações de sociedades mecânicas. Nós ainda temos uma aversão ao diferente, ainda temos preconceito na sociedade. Então, certas características, certos costumes e a pressão social exercida
a partir da consciência social, ainda são muito predominantes para existir essa sociedade orgânica pura. Isso só vem a ocorrer, novamente, se forem abandonados todas as características, todas as bases das sociedades anteriores, e que a consciência individual atinja o seu máximo.